ver que eu mandei errado o número, tá, pessoal? Verifica lá, mas é só olhar aqui o enunciado que vai localizar qual era o exercício. Então, nossa proposta hoje é que a gente comece com logaritmo, tá? Logaritmo é difícil? É. Por que logaritmo é difícil? Porque logaritmo depende de exponencial. E exponencial é difícil? É. Por quê? Porque depende de propriedades. Depende de você, naquele momento ali, olhar para o problema e tem que pensar muito. Puxa, poxa, por qual caminho que eu vou seguir? Tá? Então, tem essa dificuldade, por quê? De conseguir pensar qual a estratégia que vai usar. Então, é difícil por isso. Por quê? Porque não tem uma receita, né? Igual Bhaskara. Vamos pensar em Bhaskara. Bhaskara tem uma receita. Eu sei que eu tenho que fazer, calcular o delta, acabou o delta, eu sei que eu tenho que calcular, usar a fórmula de Bhaskara. Calculei a fórmula de Bhaskara, achei as duas raízes. Pronto, é uma receita. Eu faço isso, depois isso, depois isso. O exponencial não dá. Cada hora é um problema, cada hora eu tenho que analisar uma situação. Claro que partimos sempre do princípio básico do exponencial, que é ter as bases iguais. Então, eu preciso sempre tentar trabalhar com isso, ter as bases iguais. Semana passada nós chegamos num problema de exponencial que trouxe o seguinte: 2 igual a 1,05 elevado a t. E eu não consegui resolver. Por quê? Porque eu não consigo pôr 2 na base 1,5, nem 1,5 na base 2, né? Que, se não me engano, era esse aqui, esse 16. Que ele falava lá há quantos anos, né? Não, não era o 16, não. Ah, já não lembro, gente, tem que olhar lá. Eu sei que é aquele que a gente teve que parar, porque eu não tinha como resolver, tá? E aí eu teria que usar logaritmo. Então, naquele momento, vocês não conheciam o logaritmo ainda, por isso que nós não fizemos. Só que temos que partir sempre do princípio, que é bases iguais. 2 elevado a x é igual a 4. Eu consigo pôr o 2 na base 4 ou 4 na base 2? Consigo. Fatoro 4. 4 é 2 ao quadrado. Aí eu tive os dois com a mesma base. Então, a gente tem que sempre partir desse princípio, que nada mais é que equação exponencial. A gente vai rever um pouquinho agora em logaritmo, tá bom? Então, vamos lá. Prof, para que eu tenho que aprender logaritmo? Porque, meu amor, você vai trabalhar... Logaritmo aparece muito em quê? Muito em química, aparece muito em biologia, tá? Então, para fazer essa contextualização aí, trazer logaritmo para o nosso dia a dia, para eu trabalhar a quantidade de bactérias, para eu trabalhar, para fazer cálculo de pH. Eu não estou compartilhando, né? Olha, então não estou compartilhando, estou falando, estou mostrando a apostila para vocês aqui, e agora que eu vi que eu não estou compartilhando, tá? Então, logaritmos aqui, pessoal, no finalzinho da página 14, para quem está com a apostila aberta. Então, ó, que é o pH. O que é o pH? É o potencial hidrogênico de uma substância, tá? Então, então, para que eu uso o logaritmo? Para trabalhar com esse cálculo. Professora, mas algumas substâncias eu já tenho o pH pronto. Claro que o pH ele é uma tabela que vai de 0 a 14, mas e se eu tiver desenvolvendo uma outra, né, fazendo uma mistura de substâncias aí, será que eu consigo verificar o pH? Muitas vezes eu vou precisar o quê? De trabalhar com essa tabela de logaritmos, tá? Então, logaritmo é importante? Ah, professora, mas eu nunca vou trabalhar com isso. Eu não vou trabalhar com essa parte química, eu não vou trabalhar em laboratórios. Ah, então tá bom. Então, usa o logaritmo apenas como conhecimentos básicos de matemática. Usa o logaritmo para você trabalhar o seu raciocínio, para você trabalhar, buscar estratégias, tá bom? Então, tenta levar a aprendizagem do logaritmo como ajudando você a buscar resoluções, né, buscar estratégias para resolver alguns problemas. Tá bom? Uma situação, um problema do dia a dia de vocês. Lembra que eu até brinco muito com vocês? Ó, quem vai ser advogado? Quem vai ser advogado tem que
saber achar várias maneiras aí, tem que saber buscar estratégias para resolver um problema. Então, é legal a gente trabalhar a matemática para vocês já irem desenvolvendo essa habilidade de vocês, tá bom? Então, aí depois, se vocês puderem dar uma lidinha, ele faz aí, traz para vocês. Vocês já conhecem, o pH ácido é aquele quando o coeficiente é menor, né? O número, né, é menor do pH. Ele é mais básico quando ele é maior, ele é neutro quando ele está no 7, tá lá, água natural. Isso aí vocês já sabem. Então, olha que bonitinho, ó. Conceito matemático, lá, muito curioso, o cálculo do pH. Então, para a gente fazer o cálculo do pH, eu uso o logaritmo. Estão vendo aqui, ó? Tá na página 15 já. Tá bom? Ah, prof, mas é difícil. Ai, gente, é tão. Limpar a casa dá uma canseira, não dá? Limpar a casa é difícil também, mas a gente tem que fazer. Então, tem certas coisas aí que a gente tem que passar. Depois, se vocês puderem, eu gostaria muito que vocês dessem uma lidinha nisso daí, tá bom? Gente, aqui, ó, depois desse por exemplo, tá escrito aqui, 3 elevado à quarta é 81. Por que que 3 elevado à quarta é 81? 3 vezes 3, não, 3 vezes 3, depois o resultado você faz vezes 3, depois até fazer 4 vezes. Isso mesmo. Ou seja, o 3 multiplicado por ele mesmo 4 vezes, que é o valor do expoente ali, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vai dar 81. Por isso que 3 elevado à quarta é 81, tá bom? Então a gente vai trabalhar bastante isso daqui. Então olha o que ele trouxe aqui, ó. Para começo de conversa, ele colocou aqui pra gente. A flechinha vai e vem. Por quê? Lembra que eu falei para vocês as operações inversas? Qual que é a operação inversa da adição? A subtração. E da multiplicação? A divisão. Ou seja, para eu resolver um ou outro, lembra? Para eu fazer a prova real de uma adição, faz uma subtração. Para eu pensar na divisão, eu tenho que olhar a tabuada, as multiplicações. Então, um complementa o outro. Então, a gente tem essa operação inversa aí, no exponencial e no logaritmo. Então, são operações inversas. Para eu resolver um exponencial, eu posso transformá-lo em logaritmo, assim como o logaritmo, para eu resolver, eu posso jogar ele no exponencial. Aqui nós já trabalhamos, né, esses nomes, mas que vocês não precisam se preocupar, mas quem está embaixo é a base, quem está em cima é o expoente. O resultado disso é a potência, tá? Normalmente a gente chama isso. Então, ele está num formato de potência, ó, tá? Exponencial, não se esqueçam, é quando o expoente tá na variável, que é o x, né? Que é a incógnita, tá? Então, quem está embaixo é a base, quem está em cima é o expoente, e o resultado aqui chama potência. No logaritmo, a mesma coisa, a gente também tem a base. Então, e aqui em cima, logaritmando. Então, isso aqui eu leio o seguinte, ó, opa, não dá para eu colocar só aqui. Então, essa parte aqui eu leio o seguinte, logaritmo de 81 na base 3. Então, eu tenho que pensar, base é aquilo que se repete. Quantas vezes o 3 vai repetir até resultar em 81? Então, ele vai repetir 4 vezes. Tá? Então, é assim que a gente pensa. Prof, mas o que é essa base? A base é esse valor, é o que vai ser multiplicado numa determinada quantidade de vezes, tá? Essa base pode mudar, tá? A gente pode trabalhar em qualquer base. Às vezes, vocês vão olhar para essa palavrinha aqui, quando está escrito só log, que é o logaritmo, e a base, que é essa parte, esse número que está aqui na perninha do G, às vezes vocês vão olhar para isso e não vai ter número nenhum. Quem já viu, quem assistiu lá no centro de mídias, quando não tem nenhum, é o 10. Agora me responde por que que é o 10. Por que que quando não tem base nenhuma escrito lá no logaritmo, eu concluo que é base 10? Quem sabe?
Por causa do nosso sistema numérico. Em qual base que é o nosso sistema numérico? A gente trabalha com a base decimal. O que é isso, professora? A gente vai de 10 em 10, não é? Vamos pensar lá. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 termos. Passei de uma dezena, passei para baixo. Peraí, esse era 1. Perdão, esse era 0. Uma dezena, 10. Esse era 1. Com uma dezena, 11, tem o 1 na frente. O 2, com mais uma dezena, 12. O 3, com mais uma dezena, 13. Então, o nosso sistema é decimal. Ele vai de 10 em 10. Mas nada me impede de eu mudar essa base. Nada me impede de eu mudar o sistema. A base, trabalhar no sistema binário, é uma base muito usada, né, para a gente trabalhar na energia elétrica, né, se a gente trabalha com a corrente elétrica, que nada, né, que a gente usa na energia elétrica também, mas quando a gente trabalha com a corrente elétrica, passa a corrente, é 1, não passa a corrente, interrompe a corrente, é 0. A gente também trabalha na base binária, né, no sistema binário. Sistema binário é quando só aparece os algarismos 0 e 1, né? Quem sabe um outro exemplo bem básico aí de onde a gente usa o sistema binário? Quando a gente vai trabalhar na programação. Quando a gente trabalha na programação, eu vou montar um programa de computador, sabe? Eu vou montar um programa e a gente monta em cima do sistema binário. O que é o sistema binário? Eu só uso dois valores, que é o 0 e o 1. Ele vai sempre de 2 em 2. Se ele é binário, é base 2. É o 2 elevado a algum valor que a gente vai trabalhar, tá? Sistema binário, vocês estudaram lá no 6º ano, tá? Quem estava no estado aí, eu lembro, faz alguns anos já que eu não trabalho com 6º ano, mas ele traz lá no começo, quando ele traz o surgimento dos números, e aí ele traz o sistema, né, o sistema arábico, não sei se é arábico, o sistema Árabe. binário. Então, é árabe, mas Ih, já esqueci como é que chama a palavra. E eu tô pagando mico aqui que a gente tá gravando. Então, ele traz esse valor aí, essa maneira. Ih, esqueci. Tá. Mas o principal é o sistema binário, que é onde a gente trabalha na programação. Ó, galerinha, quem for trabalhar aí com programação, né? Quem for trabalhar com computador, quem for trabalhar com jogos, né? Com criação de jogos, elaboração de jogos aí, tem que saber matemática, muito, porque vai trabalhar programação. E a programação ela é toda feita no sistema binário. Como é que eu pego o número 322 e levo para o sistema binário? Porque 322 no sistema binário não existe. Porque ele só existe 01, 01, 01, tá? Então, essa transformaçãozinha aí, tudo bem? Então, para quem for trabalhar com programação, a gente precisa trabalhar bastante aí com o sistema binário. Então, isso eu estou dizendo por quê? Porque eu posso trabalhar com toda e qualquer base. Pensa lá, base é o conjunto que eu vou fazer. Então, por exemplo, eu consigo fazer um conjunto com uma quantidade negativa de pessoas? Eu vou fazer um conjunto, eu vou pegar menos 4 pessoas. Isso não existe. Por isso que a nossa base do logaritmo não só pode ser um valor positivo, não pode ser negativa, tá bom? Amanhã eu vou trazer direitinho, a gente chama de condição de condição de existência, eu vou mostrar bonitinho para vocês, então ela não pode ser um valor negativo, tudo bem? Mas isso vocês conseguem resolver rapidinho aí. Amanhã eu trago essas propriedades para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Ele trouxe aqui para a gente isso. O que eu quero que vocês façam? Deixa eu mudar aqui, ó. O que eu quero que vocês façam?
É para eu ter comido isso aqui, não tem que estar aqui. Peraí que eu pus a 29, tá certo. Tô achando que hoje é 30, não. Então tá aqui, ó. Pega o lapisinho de vocês aí para mim, por favor, e põe uma flechinha. Ô, professora, era para ter mudado a página? Era para ter mudado. Obrigada. Esqueci que eu pus para compartilhar, porque eu queria ficar vendo a carinha de vocês. Eu pus para compartilhar só aquele lá. Galerinha, eu não sei se eu vou conseguir fazer a chamada, então façam para mim, manda os números aí já de vocês na chamada, mas não sai não, porque eu vou precisar, eu vou gerar o documento, porque tem gente que esquece de pôr a chamada aí, então eu preciso, eu quero gerar aqui a planilha com os nomes de vocês, então não esquece de mandar os números aí. É. Pronto. Ó, então vamos lá. Agora pega o lapisinho aí para mim e faz um favor. Ixi, deu 28 só. Ah, não, tá certo. Teve uma galera que saiu aí antes, hein? Ó, então pega o lápis aí de vocês e completa aí na tabela, aí na apostila de vocês. Como é que eu pego, tiro do formato de logaritmo para voltar no formato de potência? Eu pego a base, elevo ao logaritmo, faz essa flechinha aí para mim, ó. Pega o lápis de vocês, faz essa flechinha. Então, pega a base, eleva ao valor do logaritmo e iguala ao logaritmando. Coloca, aqui vocês colocam para mim um sinal de igual, ó. Então, ó, olha aqui, olha para o lado de cá. 3 elevado a 4 é igual a 81. Tá? O que normalmente eu calculo aqui no logaritmo? Eu calculo esse 4. Então, o resultado vai ser esse 4, tá? Deixa eu dar um enter aqui, porque isso aqui eu não vou mostrar hoje, não. Ó, acho que dá tempo de mostrar ali. Eu gosto de usar as letras, né? Então, eu coloco assim, ó, logaritmo de B na base A, tá? A gente sempre lê dessa maneira. Logaritmo de B na base A é igual a x. Como que eu resolvo isso? A elevado a x é igual a b. Um exemplo bem simples, eu sei que já está acabando a aula, mas bem simples, bem rápido esse exemplo aqui, ó. Logaritmo de 10, de 100, perdão, logaritmo de 100 na base 10. Quanto é logaritmo de 100 na base 10? Então, eu vou transformá-lo em exponencial. Assim, 10 elevado a x é igual a 100. 10 elevado a x é igual a 100. Pronto, transformei no exponencial. Qual que é o básico do exponencial? Bases iguais. 10 vou colocar na base 100 ou 100 na base 10. Nesse caso, eu vou pegar o 100 e colocar na base 10. 100 nada mais é que 10 ao quadrado. Então, x vale 2.